Irmãos, vamos para a palavra? Nós estamos, coloca para mim lá, Alisson, numa série, há algumas semanas, algumas boas semanas, e por incrível que pareça, nós tivemos 4 ministrações da série. E parece que nós estamos aqui um tempão, né? Mas foram 4 ministrações apenas. Sobre uma série que nós estamos falando a respeito de fundamentos, aquilo que sustenta a tua vida cristã, e repito o que disse por muitas vezes, ainda que sustente, ainda que sejam rudimentos da fé, são coisas que nós somos muitas vezes rasos e superficiais no nosso entendimento. Ouvimos falar de evangelho, mas não sabemos explicar o evangelho. Ouvimos falar de reino e não sabemos explicar o reino. E nós falamos a respeito de evangelho por 2 domingos, falamos a respeito de reino por 2 domingos, e hoje eu quero ir para o último tema dessa série. Será hoje e domingo que vem nós fecharemos as séries com 3 temas. Só que dentro de cada tema existem muitos fundamentos. Então eu não estou colocando banner sobre cada um deles, mas quando falamos de evangelho, nós falamos sobre o fundamento da salvação. Sim ou não? Quando nós falamos de evangelho, nós falamos do fundamento da graça. Sim ou não? Quando nós falamos de reino, nós falamos de uma maneira paralela, não citando palavras, mas nós falamos de justificação, ainda que eu não tenha citado a palavra em si. Então cada fundamento macro puxa outros fundamentos e nós vamos sendo edificados naquilo que é rudimentar na nossa fé e no nosso caminhar em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém? Então hoje eu quero ir para o próximo. Mas antes de falar o tema, deixa eu dizer algumas coisas. Nós falamos a respeito da graça, quando falamos a respeito do evangelho, do fundamento do evangelho. Irmão, quando você é tocado pela graça, em relação ao evangelho, a sua condição ela é restaurada. Cristo na cruz, na obra da redenção, quando Ele liberou sobre nós a sua graça, o seu favor imerecido, nos salvando, Ele transformou a nossa condição. Por quê? Porque antes éramos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios capítulo 2, e agora nós somos vivos em Cristo Jesus a partir da cruz do Calvário. Posso ouvir um glória a Deus por essa notícia? Então a graça, ela restaura a minha condição. E o reino, que faz parte da mensagem do evangelho, e eu posso dizer aqui evangelho da graça e também dizer evangelho do reino, o reino ele restaura a minha posição. A graça restaura a minha condição e o reino restaura a minha posição. Porque antes, no início, no princípio com Adão, o homem tinha uma posição diante de Deus. E por causa do pecado, essa posição foi perdida. Faz sentido isso para você? Para você entender de maneira rápida, Adão estava no jardim, tinha domínio sobre a criação, ele peca, ele desobedece a Deus e ele é tirado do jardim. E agora aquele domínio que ele tinha sobre a terra, agora a terra é contra Adão. Porque cresce na terra espinhos e abrolhos. E Adão planta e ainda que frutifique, frutifica com muito suor do rosto para que ele coma. Faz sentido isso para os irmãos? Então essa posição de Adão, ela é perdida. E o reino, ele nos restaura essa posição. Deixa eu ler com você um texto. Efésios capítulo 2, versículo 4. Abra lá, Efésios 2, 4. Espero que eu consiga ministrar isso hoje e semana que vem. Caso contrário, será hoje, semana que vem e na outra semana também. Mas eu acho que Deus nos dará graça. E se não der, eu já não estou prometendo nada. Já estou garantindo para você que... Mas é bênção, né, irmão? Tem sido bênção a série para os irmãos? Infelizmente, irmãos, muitos irmãos, eles são muito inconstantes em suas presenças de domingo à noite. Isso é algo que você, ou a maioria dos irmãos, deve repensar em sua vida cristã. Posso ouvir um amém? Não estou dando uma bronca, estou falando uma coisa bem clara para você. Domingo à noite deve ser um compromisso quase que insubstituível na sua vida cristã, porque é a reunião dos santos. Posso ouvir um amém? Eu sei que alguns, por vários motivos de fato importantes, acabam não estando em algum domingo, e por isso nós estamos gravando. Está gravando? Todas as mensagens. Então essa série de mensagens você pode encontrar lá no canal do YouTube da igreja. Mas dentro disso, irmão, eu digo para você, esteja cada domingo, porque o seu entendimento vai expandindo e você vai obedecendo a Deus e dando glória com sua presença aqui, cultuando com todos os santos. Isso é muito importante, isso não pode ser menosprezado. Eu posso ouvir um amém? Eu nasci na igreja evangélica e aprendi da minha mãe e também no próprio contexto de igreja que nós estávamos inseridos, que domingo era domingo, irmão. Não tinha história. Minha mãe tinha um posicionamento que eu até acho hoje um pouco exagerado, mas fez com que ela e toda a família dela se mantenham na fé cristã até hoje. Hoje eu repenso essa atitude em si, mas mostrava a devoção a essas atitudes, porque se minha mãe recebia uma visita domingo à tarde, sabe o que ela fazia? Quando dava 6 e pouco, ela falou, viu querida, eu vou pro culto, vão comigo, porque eu não posso perder o culto. O que a visita faz? Você sabe o que ela faz. Não, já estava indo embora.
Por quê? Porque é culto, irmão. É claro, você recebeu o tio que veio de outra cidade. Por isso que eu falo que eu dou uma repensada. Você recebeu o tio, faz tempo que você não vê, ele está na sua casa. Eu entendo, irmão. Você ficou dando uma atenção, você o vê pouco. Natural. Não acho que isso seja ruim. Não acho que isso seja um pecado. Mas está entendendo o coração? Posso ouvir um amém, irmão? Porque essa é a única reunião que nós temos semanalmente como família de Deus. E é muito importante, é espiritual e é poderosa. Tamo junto? Então só esse toque para os irmãos. Com muito amor, não tô bravo, não tô ofendido, fique bem tranquilo em relação a isso. Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois? Tudo que eu falei para você sobre a graça está aqui. Nós éramos mortos, Ele nos deu vida. Pela graça somos salvos. Então a graça mudou a condição. Mas o versículo continua, 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Por quê, irmão? Porque você foi salvo em Cristo Jesus. Isso é algo muito poderoso. Mas ao mesmo tempo que você recebeu vida em Cristo Jesus, você foi pegado de maneira espiritual e levado a se assentar com Cristo. Repare no texto, interprete o texto comigo. Você não será levado a se assentar com Cristo. Você foi levado no momento que você recebeu a salvação e o evangelho tocou a sua vida. Então, a partir do momento que você é salvo, quem é salvo aqui, diga amém. A partir do momento que você é salvo, você é colocado com Cristo assentado nas regiões celestiais. Nesse momento, a sua vida está assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então vamos fazer um desenho rapidamente para que você entenda isso. O Pai Deus está assentado num trono e à sua direita está em carne Cristo Jesus ressurreto. Amém ou não? Isso aí é muito conhecido de quase todos nós. E à direita de Cristo existem muitos tronos. E todo santo salvo está assentado com Cristo em uma posição de governo, em uma posição de domínio. Ah, irmão, fala sério. Isso é maravilhoso. Você vê que muitas vezes nós pegamos a vida cristã e fazemos dela algo que o Arthur até citou aqui. Pô, você não vai ser um crente a vida inteira de ficar vindo apenas num culto. E eu não estou minimizando o culto, até porque agora há pouco eu exaltei ele, né? Então eu não vou minimizar ele agora. Mas não é apenas só sobre isso. Existe algo maior, porque a tua posição em Cristo, a partir do Evangelho, ela foi restaurada. E agora você está assentado debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Quem lembra dos últimos versículos de Mateus, a grande comissão, que Jesus diz assim: toda a autoridade me foi dada, ou seja, eu mando em tudo, no céu e na terra, nada foge do meu domínio, nada foge do meu controle, por isso vão e façam discípulos de todas as nações, porque esse domínio que está em mim, eu libero sobre vocês, e agora vocês podem pregar o evangelho, manifestando um reino vindouro, aonde há cura, aonde há transformação, aonde há uma nova vida, aonde há milagre, aonde há sobrenatural. Você tem que se empolgar nessas horas. Glória a Deus! Porque é algo poderoso, sim ou não, irmão? Então, a nossa posição em Cristo Jesus, ela foi restaurada. Nós estamos em um lugar de governo com Cristo a partir da manifestação do reino. Falei semana passada, e não vou entrar nisso, mas não estou falando daquele reino que é pregado hoje, onde nós somos os generais, agora a terra é nossa, nós vamos dominar. Não, porque nem Cristo fez isso para alcançar a autoridade. Mas eu falei disso semana passada e aconselho você a ouvir a pregação que vai ao ar essa semana, porque essa ainda nem foi. As outras já estão lá, mas essa desse domingo passado ainda não foi, vai ir nessa semana. Mas você vai poder ouvir. Então, irmão, nós estamos nesse lugar. O reino nos trouxe uma nova posição. Nós fomos feitos reis juntamente com Cristo, e eu falei isso domingo passado, e ainda reinaremos com Ele na era vindoura. Quem estava aqui domingo passado? Falamos muito sobre isso. Só que esse reino e essa manifestação de governo, ela acontece a partir de uma dinâmica maior do que apenas reino e apenas rei. A maneira com que Jesus reina e governa é a partir de um outro fundamento, é a partir de um outro entendimento, chamado, solta para mim lá, e você lê comigo quando aparecer no telão. Sacerdócio. Repita comigo. Sacerdócio. E eu digo para você que esse talvez seja um dos assuntos que eu mais amo ministrar e falar sobre. Preguei bastante aqui já para alguns irmãos mais
de mais tempo já ouviram muito sobre isso, mas é algo que eu creio que nós temos que ter muita clareza dia após dia em relação ao sacerdócio. O sacerdócio, talvez, digamos de uma maneira teológica mais superficial, ele não é um rudimento, ele não é um fundamento, mas eu julgo ser algo muito importante, por isso coloquei, porque para mim falar de reino e não falar de sacerdócio fica um pouco incompleto, e eu coloquei aqui como um fundamento. O sacerdócio é um assunto muito antigo na igreja, mas muito pouco falado. Quem aqui já ouviu uma pregação e um bom ensino sobre sacerdócio de todos os santos? Levante sua mão. Levante a mão. Quem já ouviu? Levante alto, irmão. É pesquisa de trabalho, preciso saber. Quase ninguém. Quase ninguém. Só que o sacerdócio de todos os santos, esse tema que eu vou trazer como fundamento nesses próximos 2 domingos, ele é algo que foi iniciado a sua fala lá na Reforma Protestante com Martinho Lutero. Por quê? Porque o pensamento contra o sacerdócio, que vai contra o entendimento do sacerdócio, é o pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas entenda algo, eu não estou fazendo uma crítica aos irmãos católicos, não quero fazer isso. Até se existe algum católico nessa noite aqui, não se sinta ofendido, porque eu não estou criticando você. Eu estou criticando uma teologia que nasceu lá na Igreja Católica do Império Romano, quando a igreja era estatal, e passou por tudo aquilo que trouxe a necessidade da Reforma Protestante, e você deve saber basicamente sobre isso. E lá existia um pensamento contra o sacerdócio. Não que existia o sacerdócio, porque é Martinho Lutero que vem e fala, deixa eu falar algo, não existe um homem maior que o outro dentro da nova aliança. E aí Martinho Lutero até dizia, do padre ao sapateiro, todos estão inseridos em uma mesma realidade espiritual. Porque na Igreja Católica Apostólica Romana se entendia que o padre era o semideus. Tanto que a igreja ela era quase como uma continuação da própria autoridade de Deus no que diz respeito às escrituras. Então pode não estar na Bíblia, mas se a igreja falar, vale mais que tudo. Quem sabia disso? Acredito que a maioria dos irmãos. Então dentro dessa realidade onde havia um homem que era como se fosse um semideus, Martinho Lutero fala, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que aquele homem mais indouto de todos dentro da comunidade de fé, ele está inserido na mesma realidade, na mesma autoridade que o próprio padre. Só que mesmo com o trabalho de Martinho Lutero na Reforma, o sacerdócio foi algo que, creio eu, foi talvez pouco desenvolvido até hoje na história da igreja. Porque aquela realidade da Igreja Católica Apostólica Romana se estendeu para a igreja evangélica também. E aquele agora chamado pastor se tornou o semideus. Então você tem que ter uma honra especial com a minha pessoa. Quem já ouviu isso? Você tem que entender que eu não sou como você. Por isso que eu nem sento aí igual você, eu sento aqui. Irmão, eu ofendo mesmo, porque eu acho isso patético. Tá lançado aqui, e quem tá ouvindo, eu tô sentado no altar para saber assim exatamente do que eu tô falando. Porque isso é ridículo. Então aqui eu não sento junto com você, eu sento aqui. Porque eu não sou igual a você. Só que isso é algo que vai contra o entendimento sacerdotal, porque todos somos feitos sacerdotes. Então não há algo mais especial em mim do que em você. Nós somos exatamente inseridos na mesma realidade. Existe, claro, uma função diferente da minha para a sua. Em relação a uma vocação que o Senhor me chamou, existe. Algumas outras responsabilidades, algumas outras obrigações, talvez até alguns outros benefícios diante de Deus, no que diz respeito à revelação, a entendimento que o Senhor libera aquele que Ele coloca à frente da sua comunidade. Posso ouvir um amém? Mas em relação à autoridade e realidade que somos inseridos, somos todos iguais, porque todos somos sacerdotes. Em um outro momento, a igreja também foi ensinada que o homem da casa era o sacerdote. Quem é o sacerdote? O pastor. E depois, o homem da casa. Isso também não é bíblico, irmão. Em momento algum a Bíblia coloca o homem da casa como sacerdote do lar. Isso não existe, isso foi uma invenção da igreja. Tanto o homem quanto a mulher, todos são sacerdotes. Como o pastor é sacerdote, como o irmão que está sentado ouvindo a mensagem, e funções são diferentes, dentro da casa é a mesma coisa. O homem tem funções diferentes das mulheres, né? Não maximizando um e minimizando o outro, muito pelo contrário. Mas todos somos sacerdotes. Todos somos chamados a uma realidade sacerdotal, e eu vou mostrar isso para você hoje, nessa noite. Mas eu quero primeiro desconstruir essa mentalidade, que nós temos fruto da igreja dos primeiros não, mas de muitos anos atrás, nascido antes da reforma. Aonde há homens especiais, aonde há homens que são maiores do que outros. Dentro do reino, irmão, isso não há. Dentro do reino, todos somos iguais e todos em uma mesma altura cantamos a Ele a glória. A Ele, somente
a Ele e a mais ninguém. A Ele a honra, somente a Ele e a mais ninguém. Posso ouvir um amém? Davi está falando que eu não tenho que honrar o pastor. Irmão, existe um respeito. Existe, claro. Até porque se você entende o que fazemos aqui, você vai respeitar. Eu nem falo essas coisas porque se você entende a mensagem, você vai ter um respeito. Mas eu cobrar de você algo que pertence a Ele, isso eu não posso fazer. Porque todos somos sacerdotes. Todos estamos inseridos em uma mesma realidade, a partir do evangelho do reino de Deus. Está fazendo sentido para você, irmão? Ofendi muito falando ali? Desculpa, ao mesmo tempo não. Não desculpa, não precisa me desculpar. Vamos lá. Vamos ver isso, irmão. Apocalipse 5. Ah, cara, não vai dar tempo de falar nada nessa noite, misericórdia. Já vi aqui a hora e já me desanimei. Já é 8h15. Tinha que ser 8 horas agora. Mas tudo bem. Um pouquinho. Eu tava só olhando ele e falei, esse Arthur não para de falar, misericórdia. Não, mas vai dar tudo certo, irmão. Vamos lá, vamos pra cima. Deixa Deus fazer. Eu não quero diminuir a mensagem aqui. Às vezes eu faço isso quando eu olho a hora. Mas, irmão, eu creio que o sacerdócio é algo que precisamos entender. É algo poderoso. Então eu vou falar o que eu julgo ser necessário aqui, pelo menos nesse culto e nos próximos que vão vir. Irmão, Apocalipse 5, 9. Antes disso, deixa eu fazer uma pergunta para você, antes de lermos. Você foi salvo para quê? Você foi salvo, não responda para mim, responda para você. Você foi salvo para quê? Falamos da graça, falamos do evangelho, mas algo que eu quero enfatizar para você. A salvação, ela não é um fim em si mesmo. Jesus não salvou você para fazer de você um crente nominal. Alguém que só diz, não, eu sou evangélico. Não, eu sou católico. Não, eu vou à igreja. Jesus não te salvou para você vir à igreja por toda a sua vida, ter uma vida moralmente mais ou menos e depois ir para o céu. Isso não é o evangelho. Esse processo é algo enganoso, é algo não bíblico. Porque Deus tem um plano. Diga amém. Deus tem uma ideia. E a ideia de Deus está escrita em Efésios capítulo 1, versículo 10. Que o seu plano é fazer novamente convergir céus e terra em uma mesma realidade. Como um dia foi. Em Colossenses 1:20, Paulo vai escrever que mais uma vez a vontade de Deus é fazer convergir céus e terra em uma mesma realidade. Jesus não quer juntar um povo que não faz algumas coisas que o mundo faz e levar eles para o céu. Ele não quer fazer isso. Ele quer fazer com que a realidade celestial invada a terra como um dia foi no princípio. E para isso, Ele te salvou. Para restaurar a sua condição e te colocar em uma posição. Restaurar a sua condição e te colocar em uma posição. A salvação não acaba quando você aceita Jesus. E agora o que você tem que fazer? Agora você lê a Bíblia bem de vez em quando, ora quando você tiver alguma necessidade e não bebe cerveja. E não fuma também. Basicamente é isso. Fechou? Ah, tá bom. Ah, mas bebi. Não, agora pede perdão e não bebe mais. Bebi de novo. E aí vai a vida cristã. Ah, não pode trair a mulher também. Só pode cobiçar porque ninguém vai saber mesmo. Mas trair não, tá? E se trair, faça bem feito, porque vai ficar feio pros irmãos. É assim ou não é, irmão? Mas não é assim que funciona. Não é esse o padrão, existe algo mais do que isso. Deus não tem um plano chato, Deus tem um plano grande. Então vamos ler. Apocalipse 5, 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de quebrar o livro e de quebrar de pegar o livro, melhor dizendo, de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então Jesus na cruz, quando ele derrama o seu sangue, ele compra. Vocês dão um spoiler. Na cruz, Jesus com o sangue dele, ele comprou homens de toda tribo, língua, povo e nação para Deus. E aí, posso ouvir um amém por isso? Você faz parte disso. E aí ele continua, próximo versículo. E repita assim comigo, para trata-se de um objetivo, sim ou não? E por que ele comprou isso? Por que ele te comprou? E entenda algo, irmão, Jesus te comprou. Isso quer dizer que você tem um dono. Você não é livre. No reino não há a liberdade que hoje é pregada. Existe uma liberdade em relação ao pecado. Não sou mais cativo do pecado. Só que agora eu tenho um outro dono. Antigamente o pecado era meu dono. Agora eu tenho um novo dono. E é Cristo Jesus, porque Ele me comprou. Ele pagou uma dívida por mim. Eu sou dele. E eu faço o que Ele quer. E eu vivo como Ele quer. E por que Ele me comprou? E para o nosso Deus nos fizeste reis e... Falei semana passada sobre você ser rei. Mas não é apenas rei.
é rei e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Falei sobre reinar sobre a terra semana passada, mas qual que é o funcionamento desse reinar sobre a terra? Qual que é o funcionamento de se tornar um rei a partir do evangelho do reino? É com um coração de sacerdote, porque a ideia de Deus sempre foi sacerdócio. Vamos ler mais um texto rapidinho. Vamos ler no telão lá, 1 Pedro 2,9. Ele te comprou para te fazer um sacerdote. Amém? Deu para entender? Preciso que você entenda isso. Êxodo não, 1 Pedro 2,9. Esse aqui é muito famoso. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio, repita comigo, sacerdócio real. Ao mesmo tempo que somos reis, somos sacerdotes. E isso vamos tentar entender um pouco mais. A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui, e outros versículos que eu podia ler, e tem mais um que eu vou ler no final. Nós fomos comprados, nós fomos salvos, para que o Senhor nos colocasse uma vez mais na posição de rei, mas mais do que isso, também de sacerdote. Nós seremos de fato rei, mas nós somos sacerdotes, porque nós somos sacerdotes a partir de uma linhagem. A linhagem de Cristo Jesus, porque Ele é eterno sacerdote, a partir da ordem de Melquisedeque, não da ordem de Levi. Mas se eu falar essas coisas vai ficar muito confuso. Mas qual que é a questão? Jesus é sacerdote eternamente, ou melhor, sumo sacerdote eternamente a partir da linhagem de Melquisedeque, que era rei e sacerdote, rei dessa lei. Então por isso que o processo de governo que a nossa posição é transformada, é reinar com Cristo, uma mente de governo, mas um coração sacerdotal. E por isso precisamos entender o que se trata esse tal de sacerdócio. Tá fazendo sentido para você? Queria muito falar sobre Melquisedeque, mas eu ia ter que ler tipo assim, uns 2 capítulos inteiros de Hebreus. Aí ia ficar muito sinistro, eu deixo para o mês de discipulado em um outro momento. Mas é algo muito poderoso. Então, irmãos, reis e sacerdotes. E algo que eu quero enfatizar para você nessa noite, algo que eu quero que você entenda. Que a vontade de Deus sempre foi, desde o princípio, que fôssemos sacerdotes. E quando eu digo desde o princípio, eu quero dizer desde o princípio. Então deixa eu começar a mostrar um pouco dessa ideia de Deus para você. Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 19. E nós vamos entender esse processo de Deus. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Israel está preso, cativo no Egito. Você conhece muito bem essa história. Se você não conhece, assista algum filme, Príncipe do Egito, a novela da Record, alguma coisa parecida com isso. Você vai... Não, leia a Bíblia que é um pouquinho mais saudável. Mas a maioria de nós conhece essa história. O povo estava cativo ao Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés. Esse homem liberta o povo do Egito e eles passam o Mar Vermelho e eles se encontram no deserto. E Deus começa a dar algumas direções. E em um determinado momento, Êxodo capítulo 19, Deus decide se encontrar com esse povo, que Deus queria falar com esse povo. Desde as ações de Deus a partir de Moisés, Deus nunca tinha falado diretamente com o povo. Ele falava com Moisés, ele falava com aquele que ele levantou, mas ele ainda não tinha falado com o povo. E em Êxodo 19, Deus decide falar com o povo, se apresentar. Pô, hoje é meu dia de ver a galera. Fiz muita coisa por ele, hoje eu vou me encontrar com eles. Vai ser legal. Deus estava super animado. Deus estava super empolgado com a ideia. Posso ouvir um amém? E aí Deus traz algo. Vamos ler. Êxodo 19, versículo 1. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Repita assim comigo, monte. Deus gosta dos montes, né? Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre as asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos,
porque toda a terra é minha. Versículo 6. E vocês serão para mim um reino de quê? Sacerdotes. Mais uma vez a mesma palavra que lemos no Novo Testamento. Reino de sacerdotes. Vocês serão reinos de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Deixa eu só ver aqui, irmão. Não vou ler tudo para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Acontece que Deus ele traz essa mensagem. E o foco aqui é a mensagem. Mas esse cenário é um cenário onde Deus está no monte. E aí Deus desce de maneira absurda. Depois você lê 19, capítulo 19 de Êxodo. Relâmpagos e trovões. E é interessante que a mesma realidade que você encontra em Êxodo 19, você vai encontrar em Apocalipse 4 e 5, a realidade do trono de Deus. O céu desce à terra no Monte Sinai. Isso é fabuloso. E Deus está lá, e a Bíblia fala que até se um animal tocasse ao monte morreria, relâmpagos, trovões, barulho, buzina, e um cenário maravilhoso. E Deus fala, diga ao povo, Moisés, que eu quero fazer deles um reino de sacerdotes. Só que aí dentro desse cenário existe algo, que quando o povo ouve essa mensagem, quando o povo vê o cenário de Êxodo 19, Deus descendo no Sinai, quando o povo vê isso, ele fala, Moisés, fale tu com ele, e nós vamos retroceder, porque se nós falarmos com ele, nós morreremos. O povo rejeita a voz de Deus em relação àquilo que Deus gostaria de fazer. O povo transfere a responsabilidade e o chamado deles na pessoa de Moisés. Ele diz, Moisés, fale você, fica só você e ele, porque se a gente falar, a gente morre. E o mais interessante disso é que eles estavam certos, porque toda vez que Deus fala com você, algo em você deve morrer. Toda vez que Deus traz algo sobre você, ele tem o objetivo de matar um pouco de você. E era isso que ele gostaria de fazer com Israel. É isso que ele gostaria de fazer com o povo hebreu no Egito. Porque a ideia de Deus era tirar o coração, ou melhor, no deserto. Porque a ideia de Deus era tirar o Egito do coração deles, matar o Egito que estava nele e fazer deles um reino sacerdotal. Mas o povo vai para trás. Não, nós estamos com medo de Deus. Nós não queremos essa realidade. Mas essa era a vontade de Deus. Entenda algo, irmão. A vontade de Deus era um reino de sacerdotes e não um reino com sacerdotes. A ideia era um reino onde todo o povo seria sacerdotal. E não a ideia onde alguns do povo seriam sacerdotes. Eu posso ouvir um amém? Essa é a voz de Deus. Isso nós estamos falando de Êxodo 19, logo depois da saída de Israel do Egito. E eu não vou gastar tempo com isso, porque senão aí seria mais demorado ainda. Mas quando nós olhamos um pouco para algumas palavras nos profetas que falam a respeito de Adão, nós conseguimos compreender que a mesma realidade sacerdotal, que daqui a pouco vamos entender um pouco mais, estava também na pessoa de Adão. Quando Adão foi criado como um sacerdote. Adão tinha, e aí você vai se assustar e deixa isso para outra hora. Mas só se assusta. Adão tinha uma vestimenta sacerdotal, com pedras, as mesmas pedras no peito, que estavam no peito do sacerdote levítico, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para nós aqui nessa noite. Adão era um sacerdote. Adão tinha uma missão sacerdotal de cultivar e guardar o jardim. Isso era o sacerdócio. E eu não vou entrar nisso, irmão, porque eu teria que ler muitos versículos. Outra hora eu falo. Mas acredite em mim, irmão, que desde o início a ideia de Deus era sacerdócio. Adão era um sacerdote. Mas quando ele peca, ele perde a posição. E quando Deus faz uma nova aliança com o povo caído, representando e já apontando e sendo sombra para uma aliança ainda que viria, ele chama o povo para aquela mesma posição que Adão tinha, a posição sacerdotal. Mas o povo retrocede. E deixa eu dizer algo para você, irmão. Comigo e com você, por muitas vezes, não é diferente. Deus nos chama a um lugar. Sacerdócio, ele significa acesso. O sacerdócio fala de acesso a Deus. E Deus chega para o povo e diz, eu quero dar a vocês um acesso até mim, mas o povo retrocede. E por muitas vezes, irmão, eu prego para você, você ouve outros pregadores pregando, você lê alguns versículos, Deus falando para você, eu estou dando acesso, venha andar comigo, e você retrocede, porque você tem medo de morrer quando Deus fala com você. É assim ou não é? É desse jeito que procedemos ou não? Mas que nessa noite, entendendo essa vocação de Deus desde o princípio ao homem, que possamos renunciar algo dentro de nós e entrar. E como canta o Morada, né? Não ter medo e subir o monte,
subir no acesso, abraçar o sacerdócio e responder aquilo que Deus quer fazer conosco desde o princípio. Estou sendo compreendido nessa noite? Muito complicado? Depois você escuta em casa se você se perder em algum pedaço. Mas essa era a vontade de Deus, um reino de sacerdotes. Mas como o povo rejeita, a maioria de vocês conhece a história, mas eu vou precisar entrar nela. Como o povo rejeita, Deus decide agora levantar uma única tribo entre os filhos de Israel, para que fosse uma tribo sacerdotal. Que tribo era essa? Tempo, valendo um bis. Que tribo era essa? Irmão, eu sei que vocês sabem. Falem alto, vai lá, quem falar antes ganha um bis domingo que vem. Levi não vale. Levi, a tribo de Levi. Então dentro daquela realidade da vontade de Deus, agora não será mais um povo, um reino sacerdotal, mas sim uma única tribo. E aí eu preciso falar dela para que entendamos um pouco sobre sacerdócio. Então vamos olhar um pouquinho para o que era o sacerdócio levítico, para que entendamos o chamado sacerdotal. Essa parte talvez fique um pouquinho pesada, mas eu acho que não. Porque agora uma única tribo, ela é separada para Deus, para a missão sacerdotal. Então cada tribo recebe, das 12 tribos de Israel, cada tribo recebe uma bênção. Judá, Benjamim, Naftali, Ruben, eles recebem uma porção na terra. Vamos ler um textinho aqui, um textinho muito massa. Números 18. Vamos ler no telão aqui para ganhar tempo. 18, 20. Todas as tribos recebem uma porção. Todas as tribos recebem uma missão na terra, dentro do propósito de Deus. Mas uma tribo agora tinha um encargo especial. Você ouviu um amém por isso? Porque era especial. Uma tribo agora tinha uma missão diferente. E o Senhor chega para essa tribo, a partir do sacerdote Arão, que era da tribo de Levi, e diz assim: disse também o Senhor a Arão, na sua terra herança nenhuma terás. Todos tinham uma herdade, todos tinham um pedaço de terra que herdaram do Senhor, mas essa tribo não. Essa tribo não teria uma terra, não teria uma herança, não teria uma missão. E no meio deles, nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Diga amém. Diga glória a Deus, irmão. Deus chega para Israel e fala: todo mundo aqui tem uma terra. Viu, Arão? Mas deixa eu falar uma coisa sobre a tribo de Levi. Então a tribo de Levi, todo mundo tem, mas vocês não vão ter. Porque sabe qual que é a herança de vocês? Sou eu. Eles têm uma terra, sabe o que vocês têm? Vocês vão ter eu. Eu vou ser a porção de vocês, porque a vocês eu dou o acesso, que agora só vocês terão até mim. E Levi é levantado como a tribo sacerdotal, ou seja, a tribo de Levi não tinha outro trabalho, a não ser estar alinhado e cuidando das coisas de Deus. E eu sei que por causa do pensamento católico romano, a gente remete o sacerdócio ao pastoreio. Então você pensa, coitado, né, da tribo de Levi, tinha nada, porque por anos, né, os pastores lutam para sobreviver, sim ou não? Se você acha que pastor vive, e eu não estou falando de mim, mas porque você vê às vezes na internet alguns pastores ricos, irmão, eu digo para você, 95% dos pastores do Brasil trabalham para sobreviver cada mês. É só uma pequeníssima parte de bandido que tem por aí. Agora os pastores mesmo não, então assim, esse negócio de, pastor, nada a ver. Eu, graças a Deus, estou muito bem, glória a Deus por isso, continue orando pela vida do seu pastor. Mas a gente remete isso ao histórico pesado que os pastores têm, que as pessoas do ministério têm. Então, por anos, as pessoas do ministério sofrem. Então você olha para a tribo de Levi e fala: nossa, coitados, né? O pessoal tinha tudo, eles não tinham nada. Não, irmão, eles tinham tudo, porque eles tinham o Senhor. E agora falando de uma maneira natural, eles tinham mais do que todos, porque todos que os outros tinham era deles também, porque eles ofertavam o que eles tinham, e sabe quem comia? O sacerdócio. Então eles viviam muito bem. Por isso que alguns também se corromperam. Você vai lembrar de alguns personagens que começaram a se corromper no meio disso, porque tinha muita coisa, muito acesso, muita bênção na vida sacerdotal. Mas não é esse o ponto que eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda a partir do que é o sacerdócio. Então, olhando para a tribo de Levi, entendendo que somos chamados ao sacerdócio, vamos entender o que é o sacerdócio, o que é um sacerdote. Então Deus prepara, ou melhor, separa essa tribo. Eles eram separados. Quem nascesse, quem fosse filho da tribo de Levi, ou seja, o filho de Arão era sacerdote, o filho do filho de Arão seria sacerdote, ou seja, quem era daquela linhagem era sacerdote. Ou seja, nascia envolvido com as coisas de Deus. E eles eram o povo que tinha acesso. Existem muitas divisões dentro do sacerdócio levítico. Existia o sacerdote, existia o levita, existiam muitas coisas, existia o sumo sacerdote. Mas eu vou falar de uma maneira abrangente para você e depois você lê o Antigo Testamento para entender um pouco melhor. Mas eles eram a galera que cuidava das coisas de Deus.
Então Deus, dentro do estabelecimento do sacerdócio, também estabeleceu um lugar chamado tabernáculo. E esse lugar era por responsabilidade do sacerdócio. E aqui eu já começo a chamar a tua atenção para a grandeza dessa realidade que é sacerdócio. Porque nesse lugar existia 3 divisões, sim ou não? Primeira divisão, o pátio. Era um lugar dividido em 3, que era o lugar onde Deus vinha. Esse lugar dividido em 3, quem cuidava de tudo isso era o sacerdote. O primeiro lugar, o pátio. A galera chegava com os animais, tudo mais, lavava, fazia, cortava, não sei o que lá, e subia para o altar. O próximo, onde tinha, no pátio ainda tinha um altar, e depois entrava no santo lugar, onde tinha uma mesa com pães, a menorá, todo aquele lugar. E por último, o lugar mais especial daquela construção, chamado de Santo dos Santos. E esse era o lugar que Deus descia. Esse era o lugar que Deus vinha sobre a terra. De toda a terra, Deus não descia mais em todos os lugares. Ele só descia em um lugar, chamado Santo dos Santos. E um homem podia entrar nesse lugar uma vez por ano, para ter acesso à realidade de Deus. E esse homem era o sacerdote. Entenda algo aqui, irmão. Eu espero que você se empolgue com isso, porque eu me empolgo. A ideia de Deus é convergir uma vez mais céus e terra em um mesmo lugar. E por toda a história bíblica é isso que Deus vai mostrando. E aí ele constrói um lugar, ou fala para Moisés construir um lugar. E nesse lugar ele fazia convergir céus e terra em um espaço pequenininho. E nesse lugar existia apenas Deus e um homem, chamado o sacerdote. Essa é a vontade de Deus, fazer descer a realidade celestial na terra. Mas para isso precisa de sacerdócio. Para isso precisa ter quem administre essa realidade. O chamado que Deus tem para você, irmão, é sacerdócio. É estar alinhado, trazendo para a terra a realidade celestial. Deus não quer tirar você da terra. Ele quer tirar o mundo de você, mas não tirar você da terra. Mas Ele quer fazer com que o céu se manifeste em você, ou melhor, na terra, a partir de você. Agora na nova aliança, você é um sacerdote. E esse lugar chamado do Santo dos Santos é você mesmo. Nossa, eu vou para casa. Vou ver quanto que está o jogo do Bragantino lá. 1-0 o Bragantino. Agora, aquele lugar onde Deus descia em glória e majestade, agora é em você, sacerdote. Ele desce com toda a realidade celestial em você para manifestar a sua glória aos homens. Irmão, isso é muito poderoso. Isso faz com que a gente não venha para o culto querendo morrer. Isso faz com que a gente não acorde segunda-feira querendo viver o mundo, mas sim obedecendo à vontade de Deus para as nossas vidas, que é o sacerdócio, que é desenvolver algo diante de Deus. Você tem uma missão, que é manifestar o céu na terra. O céu na terra. Ele descia em um único espaço, diante de um único homem chamado sumo sacerdote. Agora ele desce sobre aquele que crê na pessoa do Filho Jesus. E isso é muito poderoso, irmão. Só que por que eu falo isso? E muitas vezes nós não vivemos isso. A gente vai acordar amanhã e não vai ter muito céu na nossa vida, vai ter muito mais terra. E o lado ruim da terra ainda, né? Os B.O. Por que muitas vezes é apenas assim? Porque não estamos desenvolvendo sacerdócio. O Santo dos Santos não é uma realidade em nós, porque não estamos desenvolvendo sacerdócio. Somos apenas, em boa parte da nossa vida, crentes nominais. A gente vem no culto, quando dá louca, a gente lê uma Bíblia. Quando aperta o calo, a gente faz umas orações. E quando o Davi fica falando de vir na igreja orar, daí já é palhaçada, né? Ele acha que eu não tenho o que fazer da vida. Irmão, eu estou chamando você para uma realidade, que é a sua vocação, que é o seu chamado, que é aquilo, ou o objetivo principal que você nasceu. Ser um sacerdote, administrar as coisas de Deus, e não entenda coisas de Deus como essas coisas aqui, irmão. Não estou falando dessas coisas aqui, isso aqui é apenas as nossas coisas materiais para poder desenvolver um culto que faça sentido, para nós mesmos. Isso aqui não são as coisas de Deus. Sabe aquela ideia de que o levita é o cara que está aqui? Não, irmão, não tem nada a ver com essa parada aqui. O sacerdócio é muito maior do que isso. Cuidar das coisas de Deus, não, eu arrumo as cadeiras. Não é sobre isso, é sobre realidades celestiais na terra, por onde quer que você passe. Agora, irmão, você é um tabernáculo que anda. Então amanhã de manhã, 6 e pouco, 7 horas, vai acordar lá na tua casa um tabernáculo, que tem o pátio, que tem o santo lugar e que tem o Santo dos Santos. Ele vai levantar e ele vai ir trabalhar, levando a realidade do céu por onde quer que ele passe.
Sabe qual que é o problema, irmão? Que muitos de nós chegam no trabalho, alguém fala uma paradinha, quer saber? Lazarento, desgraçado. E esse é o tabernáculo. Aí não tem glória mesmo, irmão. Aí não tem, porque não tem sacerdócio. Não tem morte, não tem todo um processo que nós vamos falar um pouquinho aqui nessas semanas. Então, irmão, essa é a realidade que Deus nos chama desde o princípio. Foi assim com Israel, Deus levantando uma tribo sacerdotal. E agora também é assim comigo e com você. Porque depois dessa tribo ensinar ou manifestar a ideia de Deus, de sacerdócio, agora eu e você, como lemos no princípio, somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Não da ordem de Levi, mas da ordem de Melquisedeque. Porque Levi era sacerdote, mas Melquisedeque era rei e sacerdote. Posso ouvir um amém? E porque Melquisedeque era maior do que Levi. Esse é o princípio, esse é o motivo principal. Então, irmão, esse é o sacerdote. Resumidamente, claro. Agora, eu trago uma pergunta. Deixa eu ver que hora que é, que eu não vi. O que faz um sacerdote? O sacerdote, ele tem uma ação. O sacerdote, ele ministra a Deus, aos santos e ao mundo. O sacerdote, ele ministra, ele tem a responsabilidade, sendo um tabernáculo, carregando a glória de Deus, de ministrar a Deus, aos santos e ao mundo. Não apenas a Deus, não apenas aos santos, não apenas ao mundo, mas nessas três dimensões. Posso ouvir um amém? Então essa é a função sacerdotal. Nós vamos entender, claro, um pouco sobre isso. Só que eu quero pedir para você a compreensão de que eu vou falar apenas de uma realidade dessa, que é a realidade de ministrar a Deus. Não vou falar dos santos e não vou falar do mundo. Em outro momento eu falo. Mas hoje eu quero falar sobre, hoje e na semana que vem, eu quero falar sobre ministrar a Deus. E eu tenho por entendimento, irmão, de que quando nós tratamos do ministrar a Deus, as outras esferas, incluindo o sacerdócio e muitas outras esferas da nossa vida, automaticamente elas são desenvolvidas. Por isso que eu enfatizo tanto o ministrar a Deus. Não existe um crente que gaste tempo de oração, tempo de escrituras, tempo na presença e não saia pregando o evangelho. Se ele assim faz, gasta tempo e não prega o evangelho, ele não gastou tempo em oração. Ele gastou tempo em alguma meditação, em alguma coisa dele. Mas quando eu me encontro com a face de Deus, como é o sacerdócio, porque o sacerdote, quando ele entrar no Santo dos Santos, isso aqui é muito legal, ele vinha até curtir uma vez por ano e lá ele tinha todo o acesso diante de toda a comunidade de Israel. Eu vou ler um texto no final. Mas ele pegava o incenso, e ele sacudia, ele enchia o Santo dos Santos de incenso, e depois ele entrava, e lá ele recebia a voz, o toque, tudo aquilo que Deus tinha para liberar. Ele estava face a face com a glória de Deus. E não tem como eu estar ministrando a Deus, diante de Deus, e não ter uma resposta aos santos e ao mundo. Não tem como. Deixa eu citar um cara que não foi sacerdote, mas é desse contexto aqui. Ele não era um sacerdote de nome, mas ainda ele tinha uma função e uma ação sacerdotal, que era o próprio Moisés. Moisés sobe ao Sinai, fica 40 dias lá, e ele volta como? Brilhando. A face de Moisés brilhava. Porque quando você se encontra com a face de Deus, algo em você é tocado, algo em você é transformado e automaticamente você toca por onde você passa. Não tem como ser diferente. Ah, Davi, não está acontecendo comigo. Algum processo está errado. Talvez você não esteja ministrando a Deus. O problema da igreja é que nós não vou entrar nisso. Eu quero mais água. Pega ela para mim, por favor. Então, irmão, eu quero focar com você no ministrar a Deus. Entendo ser o processo principal e talvez a parte principal. Então, o que faz um sacerdote em relação a ministrar ao Senhor? Em relação a ministrar a Deus? Eu quero dividir em duas coisas. Elas são muito parecidas, mas eu quero trazer essa sistematização para facilitar o nosso entendimento. O sacerdote, quando ele ministra a Deus em posição sacerdotal, ele trabalha com a intercessão e com a devoção. Repita comigo: intercessão e devoção. Isso é uma divisão que eu faço para facilitar, ainda que as coisas possam se misturar e se tornar parecidas. Mas as funções sacerdotais, quando você entende essa mensagem, esse chamado, você se envolve com intercessão e com devoção. Então eu quero falar hoje, até a hora que eu conseguir, sobre intercessão. Então vamos lá, irmão. O que é intercessão? Eu acho que eu consigo falar isso em 15 minutos. Eu acho. É pouco provável, mas eu vou tentar. Intercessão é a função
primordial de todo sacerdote. Intercessão é a função primordial de todo sacerdote. Posso ouvir um amém? O que é primordial? Vem primeiro, importa mais do que qualquer outra coisa que o sacerdote faça. O mais importante é a sua tarefa intercessória. Porque o sacerdote, ele é alguém que está em intercessão e executa a intercessão. Ele está entre céus e terra, executando intercessão. Um pouquinho confuso, se você vir na casa de oração, você vai entender um pouco mais sobre isso. Mas vamos lá. Primordial. E por que eu digo isso? E por que eu quero enfatizar isso? Porque a palavra intercessão no meio evangélico é algo muito estragado. É algo muito, talvez, mal compreendido. Só que todo crente é um sacerdote. Você entendeu isso? Porque eu estou 45 minutos falando isso. Sim ou não? Todo crente é um sacerdote. Então deixa eu perguntar para você. Você é um sacerdote? Então automaticamente você é um intercessor. Sim ou não? Faz sentido para você? Mas aí eu pergunto, irmão, por que boa parte da igreja não se envolve em intercessão? Porque muitos de nós pensam que intercessão é um trabalho exclusivo. É um trabalho especial para um tipo de pessoa. Sim ou não? Então vamos lá. Vamos falar um pouco do mundo pentecostal, aonde tinha o grupo de intercessão. Quem que era o grupo de intercessão? O círculo de oração. Quem que era? Quem que lembra disso? As irmãs do coque. Então eram irmãs de uma idade mais avançada que gastavam de maneira poderosa e profunda a sua vida em oração. Você, se você é um crente de alguns anos, você já ouviu histórias de mulheres como essas, que entraram em lugar de intercessão pelos seus maridos, pelos seus filhos, e Deus fez milagres extraordinários, porque elas viviam isso intensamente, mas eram apenas elas. E onde elas ficavam? Ninguém sabe. Ninguém as via. Normalmente em uma sala suja e escondida, em uma reunião semanal que ninguém ia. Mas isso não é a missão da igreja, porque todo crente é um intercessor. Por isso que aqui na igreja nós não temos um ministério de intercessão. Nós temos a casa de oração. Ela tem alguns intercessores oficiais, mas só tem eles, porque até hoje você não apareceu aqui. Eu posso ouvir um amém? Porque a hora que você vir, eu quero fazer de você, ensinar você, ser um intercessor, porque esse é o chamado sacerdotal. Não é porque eles são mais especiais que outros. Posso ouvir um amém? Porque eu estou há 2 anos. Eu estou em 6 anos aqui, dizendo para você, vem irmão, deixa eu te ensinar a interceder. Vem irmão, deixa eu te ensinar a estar diante de Deus. Vem irmão, ser um intercessor, porque esse é o teu chamado. A gente não busca chamado quando a gente vem para a igreja. Qual que é o meu chamado? 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 Meu chamado. Aí Deus não fala nada, porque Deus já falou. É só você ler as escrituras. Deus não fala nada, aí a pessoa inventa. Meu chamado é a palma profética. Meu chamado é palma profética, Marcelo. Então na hora do louvor eu faço uma palma diferente. Você na palma profética, que é meu chamado? Não, irmão. Você tem um chamado. Estar diante de Deus, entre o céu e a terra. E tem um chamado maior que esse, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Intercessão é o lugar mais alto que alguém pode chegar em vida diante do Senhor. É o lugar mais alto. Sabe que lugar é esse? Aos pés do Senhor. Porque o intercessor, ele está aos pés do Senhor, com um clamor e um coração queimando. Eu posso ouvir um amém, irmão? Deixa eu dizer algo para você. Olhe para mim. Olhe para mim. Se torne um intercessor. Se torne um intercessor. Porque senão a sua vida cristã será uma vida com lacunas, com vazios. E você não conseguirá desenvolver o sacerdócio e ser de fato uma habitação de Deus entre os homens por onde quer que você passe. Intercessão não é, irmão, aquele griteiro todo que muitas vezes você viu. O que é intercessão? É o pessoal meio brabo, né? É o pessoal brabo da intercessão. Então uma vez eu estava num lugar, e isso aí me marcou, o pastor Luciano contou esse testemunho umas 300 vezes, e eu conto porque realmente nos marcou. Nós estávamos num monte orando, com umas outras igrejas, e nada contra, irmão, não estou criticando as outras igrejas, nada disso, mas foi muito interessante. E nós estávamos lá, e violãozinho, e oração, e orando pela cidade. Pô, irmão, de repente uma mulher, de uns 40 anos mais ou menos, nós estávamos lá no Morro da Cruz, daí tem um parapeito, né, um alambradinho ali. Pô, irmão, ela trepou no alambrado, com o perdão da palavra. Se pendurou aqui. E eu estou falando com você! Você mesmo, principado, desgraçado! Eu fiquei, cadê que eu não vejo? Eu fiquei aqui, não estou vendo. Eu estou falando com você! Você vai cair! Isso não é intercessão. Porque a intercessão, você não está diante de demônios. A intercessão, você está diante do céu, trazendo o céu para a terra. Os demônios apenas correm quando tem um intercessor, mas você nem fala com eles, você nem se atenta para ele. Intercessão não é brigar com o demônio, não é brigar com o capeta, esse é um entendimento equivocado. Nenhum lugar da intercessão você encontrará um intercessor lutando com o diabo e com o demônio, nenhum.
você vai encontrar eles diante de Deus, clamando para que Deus manifeste a sua glória. Isso é intercessão. Então, irmão, deixa eu trazer algumas coisas para você. Primeiro ponto da intercessão é a representatividade. É você estar diante de Deus em favor dos homens. Intercessão é estar diante de Deus em favor dos homens. Deixa eu ler com você um texto, Isaías 53. Eu vou ler para você sobre o maior intercessor que essa terra já viu. Eu vou ler para você sobre o maior culto intercessório que essa terra já viu. Posso ouvir um amém? Vamos lá, versículo 12. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, e ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Quem é esse? Cristo Jesus na cruz. Essa é a profecia de Isaías 53, o servo sofredor. Finalzinho do versículo. Contudo, onde está ali? Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. E o que ele fez? Intercedeu pelos transgressores. Irmão, quando Cristo está na cruz, ele está em um ato de intercessão. Por isso que Isaías escreve que ele na cruz, pelos transgressores, intercedeu. De que maneira? Se colocando diante de todo pecador, na frente de Deus, dizendo: Deus, eu estou aqui por eles. O que você tem para fazer neles, faça em mim, porque eu estou intercedendo por eles. A intercessão é eu me colocar em uma condição diante de Deus em favor dos homens, a semelhança do que Cristo fez. Intercessão é eu estar diante de Deus, dizendo: Deus, aqui estão os transgressores, e eu estou me colocando diante do Senhor a favor deles. Senhor, salva eles. Senhor, toca eles. Senhor, muda eles. Senhor, faça algo sobre eles. Isso é a intercessão. Mas muitas vezes, irmão, me permita dizer, nós não nos envolvemos com intercessão, porque eu sempre me coloco diante de Deus em favor de mim. Eu quero algo para mim. Eu passo em lugares de necessidade, eu abro o Instagram no Piado Banhado, no Thiago Amaral, e eu vejo tragédia sobre tragédia na minha cidade. Mas quando eu me coloco diante de Deus, eu digo: Deus, esse aluguel tá caro, me dê uma casa. Ô Senhor, esse meu carro tá uma porcaria, me dê um carro. Ô Deus, faça algo por mim, porque eu preciso de você. Estou sendo fútil. Agora vou ser espiritual. Eu me coloco diante de Deus dizendo: Senhor, enche-me de glória. Oh, Senhor, me faça um pregador abençoado. Oh, Senhor, eu quero a tua presença. Oh, Senhor, É errado? Não pode pedir, Davi? Pode. Não pode querer ser cheio? Pode. Mas existe um encargo intercessório sobre cada um de nós como cristãos, irmão. Porque quando você encontra, como diz aquela maravilhosa canção, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quando você é um tabernáculo, quando você é um santo dos santos, quando você vê alguém que não está nessa realidade, você automaticamente clama por ele, porque você conhece a realidade. Eu sei o que é ter vida, e eu estou vendo alguém que não tem vida. Eu sei o que é ser salvo, e eu estou vendo alguém que não é salvo. Eu sei o que é entender as Escrituras, eu estou vendo alguém que não entende as Escrituras. Então, Senhor, eu me coloco diante dele. Traz revelação, traz vida, traz favor, traz algo, Senhor. É eu me colocar diante de Deus em favor de alguém. E isso deve ser o natural do coração do cristão. Porque em mim, por causa da nova natureza, existe compaixão. Porque em mim, por causa da nova natureza, existe amor ao próximo. Porque em mim, por causa da nova natureza, existe empatia. Então, automaticamente, não tem como um cristão maduro não ser um intercessor. Davi, eu oro em casa pelas pessoas. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Continue. Mas deixa eu dizer para você, cresça nesse lugar. Se envolva nesse lugar. Seja um intercessor escondido no seu quarto. Vou falar mais disso domingo que vem. Mas também seja um intercessor junto com todos os santos. Venha diante da igreja clamar conosco por aquilo que Deus deseja fazer sobre essa cidade, sobre essa igreja, sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre os pecadores desse lugar. Eu posso ouvir um amém, irmão? Estar diante de Deus em favor dos homens. Isso, irmão, vamos ler um texto aqui rapidão, eu vou parar aqui. Gênesis 18.
te mostrar um pouco mais sobre intercessão. Olha o que é um intercessor. Quero falar com você sobre Abraão. Você conhece essa história, ou pelo menos a maioria de nós, mas eu quero me atentar a um ponto específico dela aqui. Versículo 16 de Gênesis 18. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Aqui, irmão, é Abraão, e junto com ele tem dois caras. Sim ou não? Quem são esses caras? Quem sabe? Um deles é Jesus. E isso é lindo. Jesus, ele desce à terra. Porque o anjo que desce, se você for a fundo no texto, você vai entender que um desses dois era o próprio Jesus, o Cristo pré-encarnado. E ele desce e ele almoça com Abraão. Por isso que tem um livro de Ashton Trater, Quem Almoçou com Abraão. Quem tem esse livro? Esse livro é muito legal, muito bom. É uma viagem, assim, xaropaço. Já leu, Marcelo? Muito bom. Quem Almoçou com Abraão? Top. Porque Jesus, ele desce e ele tem uma refeição com Abraão. Ele come um novilho, estava com fome Jesus, né? Hoje que do céu estava meio parado, estava meio fraco de comida, desceu, comeu com Abraão. E aí eles continuam andando. E ele vai em direção a Sodoma. E aí tá aqui, ó irmão, ó o cenário. Jesus, um outro anjo, devia ser ali um guarda-costas, alguma coisa parecida com isso. E Abraão. E eles estão andando em direção a Sodoma. Aqui, porque Deus em Cristo, naquele momento tinha um plano em relação a Sodoma, que era destruir Sodoma. Você conhece a história. E ele está andando, indo em direção a Sodoma. Só que no meio do caminho passa algo ao coração de Jesus. Passa algo ao coração de Deus, andando junto com Abraão. Olha isso, irmão. O Senhor disse, versículo 17, será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, e papapá. Jesus está andando com Abraão e ele fala, cara, se eu vou fazer algo, eu tenho que falar para Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão era um cara que estava diante de Deus em favor dos homens. Abraão era um intercessor. E para resumir a história, você vai ver Abraão intercedendo aqui nos próximos versículos. Quando Deus fala para ele, Abraão, eu vou destruir Sodoma. E Abraão entra em um lugar intercessório diante de Deus em favor dos homens. E Deus responderia a oração de Abraão. Ele só errou nos números. Infelizmente. Mas com certeza havia um propósito dentro disso. Porque Abraão fala, Deus, se tiver 50, o Senhor deixa de destruir Sodoma sim. Se tiver tanto, ele chega. Se tiver 10, Abraão, se tiver 10 justos em Sodoma, eu não destruirei Sodoma. E aí Abraão fala, legal, só que não tinha 10 justos em Sodoma. E Deus naquela noite destrói Sodoma. Só que o ponto é, irmão, que quando Deus tem um intercessor, sabe o que Deus tem? Quando Deus tem um intercessor, Ele tem um amigo. Eu queria tanto que você entendesse isso, cara. Eu queria tanto que você entendesse isso. Que quando você se torna um intercessor, você se torna um amigo de Deus. Porque esse cara, Abraão, é chamado de amigo de Deus. Porque ele estava diante de Deus. E quando você está andando com um amigo, e você tem uma historinha para contar, uma fofoquinha marota às vezes, não tem? Se eu tô aqui, eu falo, deixa eu te contar uma parada. Não tô falando de pecado, tô falando de vacilão. Tô falando de coisas. Deixa eu te contar uma aqui que eu vi. É assim ou não é? E assim foi com Abraão e Jesus. Abraão estava aqui e falou, cara, não tem como eu não contar para ele. Ele é meu amigo. Ele tem que saber o que eu faço. Quando você tem um plano, quando você tem uma missão, um propósito, e você está com os amigos, às vezes você nem quer falar, não, vou guardar. Mas quando você está com os amigos, você fala, deixa eu te contar, cara, tô com uma ideia. É assim ou não é, irmão? Quando você se torna um intercessor, você se torna amigo de Deus. E aí, meu irmão, me diga uma coisa, me responda você, tem algo nessa terra maior do que ser amigo de Deus e Ele te contar segredos? Salmo capítulo 19, versículo 20, se não me falha a memória. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Deus conta segredos para aqueles que estão diante dele. Deus conta coisas para aqueles que estão diante dele, que são intercessores. Ele não conta, porque Deus não é fofoqueiro. Deixa eu te contar uma parada só para você ficar sabendo. Não, Ele te conta para te levar a um lugar de intercessão, porque Ele sabe que em você há o peso da intercessão. O intercessor ouve a voz de Deus de uma maneira diferente. O intercessor sobe a lugares com Deus em uma maneira diferente. Israel não quis morrer quando ouviu a voz de Deus. E aí eles não subiram ao lugar do sacerdócio, ao lugar da intercessão. Mas Moisés subiu. E digo para você que poucos homens em vida
viram a glória de Deus como Moisés viu, a ponto de ele falar, eu quero ver a sua glória. Porque era outro que também foi conhecido como amigo de Deus, e a Bíblia fala que ele falava com Deus face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Esse era Moisés e o próprio Deus. Porque ele era um intercessor. Porque ele era alguém que estava diante de Deus, se colocava diante de Deus. Deus pode confiar em seus intercessores, irmão. Deus pode confiar naqueles que estão diante dele. Porque ele sabe que o teu coração não é um coração de julgamento. Teu coração não é um coração crítico. Teu coração é um coração intercessório. E quando Deus fala coisa a você, você se lança a um lugar de intercessão, diante de Deus, em favor dos homens. Você entende algo sobre isso, irmão? Faz sentido essa realidade para você? Eu vou orar. E eu queria pregar muito ainda nessa noite. Mas eu não vou fazer isso com você. Porque você tem que trabalhar e carregar o tabernáculo de Deus ao teu trabalho amanhã. Eu posso ouvir um amém? Mas eu vou continuar semana que vem. Eu quero muito que você esteja aqui. Fique de pé. Vamos orar. Meu tempo já foi. Como diz o escritor aos Hebreus, faltar-me-á tempo para falar sobre Elias. Para falar sobre... Quem mais que tinha ali? Tinha Elias e mais uns dois, agora esqueci. Mas eu vou falar semana que vem. Deixa eu te contar um testemunho para você antes de eu orar. Há mais ou menos, eu calculo há uns 6 anos mais ou menos, por volta disso. O Senhor tocou meu coração de maneira muito forte sobre oração. E sobre oração na igreja. Sobre a igreja ser um lugar de oração. Sobre a igreja viver oração. Porque, irmão, convenhamos, isso não é uma crítica, isso é um fato. De muitas coisas que a igreja faz, o que ela menos se envolve é em oração. Sim ou não? E há esses anos atrás, o Senhor tocou a minha vida. Eu conheci, chegou até minha mão, eu nem lembro como. Uma apostila de um cara chamado Mike Bickle, eu comecei a ler, e comecei a aprender algo ali, meu coração foi tomado, e minha mãe tinha um livro, que a Fran deu para ela, e eu roubei assim descaradamente, pequei, já pedi perdão para Deus, para ela, mas eu falei, mãe, eu nunca mais devolvo esse livro para você. Ele é meu e você não me tira. Se você quiser eu te dou outra hora, mas esse livro é meu, chamado A Arte Perdida da Intercessão Profética. E quando eu li esse livro, eu me lembro até hoje, eu estava numa cobertura, quando a igreja era em São Cristóvão, e Deus falou naquele dia comigo, que Ele colocaria no meu coração um desejo pela casa de Deus e pela oração. Não entendi muito e hoje isso faz muito mais sentido do que naquele momento. E aí eu fui tocando essa realidade e desde então, os irmãos que estão há algum tempo aqui na igreja me ouvem falar muito sobre oração, sobre sacerdócio em outros momentos, sobre intercessão e tudo mais. Mas eu quero que me venha ao coração de contar esse testemunho agora. E eu me lembro que em 2021, quando nós fomos ordenados a pastor, o pastor Luciano chegou para mim e falou, Davi, eu tenho sentido de você ser ordenado a pastor, de você estar como pastor da Confins, e e eu nunca quis isso para minha vida, quem me conhece sabe, nunca. Eu queria ser missionário, eu queria sair fora, eu queria fazer casa de oração, era o que eu queria, mas não queria ser pastor. E nada contra, mas não era o que estava no meu coração. Mas eu fui orar, e eu estava lendo um livro, o título do livro é um título bem legal, o título do livro é Oração, do Corey Russell, o cara que é igualzinho o Ricardo. O dia que o Ricardo entrou na igreja, eu falei, o Corey Russell é meu amigo, porque eu amo ele. E eu estava lendo esse livro, e nesse livro ele falava sobre o ministério de intercessão, por anos estar no fundo da igreja. E naquele livro, enquanto eu lia nesse processo, ele escrevia assim, Deus está levantando pastores, que colocarão os intercessores não mais no fundo da igreja, mas na frente da igreja, como a atividade principal da casa de Deus, a intercessão. Naquela hora, quando eu li isso, eu pulei, porque eu não queria ser pastor, estava a mim um convite do próprio Senhor ao pastoreio, e eu vi e eu entendi o que Deus queria de mim. Eu entendi, e é claro que os irmãos sabem que eu não falo só sobre oração, e a gente tenta alimentar a igreja da maneira mais saudável possível. Mas eu quero dizer para você, irmão, que se nós temos uma missão nessa casa, se eu tenho uma missão sobre a tua vida, é fazer de você um intercessor. Ao menos fazer você entender. Para que você tenha o peso em casa. Eu não sou intercessor, mas eu estou errado, eu estou em pecado. Ao menos isso. Porque, irmão, Jesus um dia entrou no templo. Você conhece essa história. E quando ele entra no templo, ele se ira. E a Bíblia fala que ele chuta mesas, ele derruba as bancas dos cambistas com um chicote. E há uma ira muito grande no coração de Jesus.
Porque ele fala: vocês fizeram da casa do meu pai o templo em Israel. Vocês fizeram um lugar, um covil de ladrões, um lugar de salteadores. Porque o templo tinha um objetivo, mas ele se tornou um lugar para ganho pessoal. O templo tinha um objetivo, mas ele se tornou algo para ganho pessoal. A história conta que os sacerdotes lá no templo, nesse momento que Jesus entra, eles recebiam os cordeiros que iam para sacrifício, como o Êxodo vai ensinar que deveria fazer. E quando eles recebiam, eles não sacrificavam o cordeiro na frente do pecador. Eles pegavam o cordeiro, davam a volta por trás do templo e voltavam com ele e vendiam para um outro pecador lá na esquina. E aí aquele mesmo cordeiro vinha. Eles recebiam e não matavam, mas tinha que se matar, porque era o trabalho deles fazer isso. E eles pegavam e davam a volta, iam lá na outra esquina e vendiam para outro pecador. Esse era o sacerdócio quando Jesus entra no templo. Esse era a realidade da casa de Deus quando Jesus entra no templo. Um lugar onde todos ali se moviam para o seu ganho pessoal. E eu pergunto para você, irmão, com muita sinceridade: isso é parecido com algo que você conhece hoje? A casa de Deus se tornando um lugar para ganho pessoal. Nós não estamos aqui por nós, irmão. Você não está aqui para você. Você não está aqui para ganhar alguma coisa. Você não está aqui para ter um benefício. Sabe aquele negócio? Eu vou lá naquela igreja porque lá eu me sinto bem. Isso não existe. Nós não estamos aqui para se sentir bem. Nós estamos aqui para responder a um chamado sacerdotal. Nós estamos aqui para isso, irmão. E quando Jesus ele entra no templo, o coração dele se ira, porque ele diz o que Davi um dia disse: o zelo pela tua casa me consome. E Jesus, derrubando tudo isso, ele solta um brado e ele diz: a minha casa, ou a casa do meu pai, será chamada casa de oração para todos os povos. Se a igreja tem uma missão, se a igreja tem algo a se fazer, é se tornar um lugar de intercessores, sacerdotes, que levantam incenso até o céu, onde a glória do Senhor desce. Vou falar mais disso semana que vem, eu vou ter que falar. Mas eu quero que você entenda até aqui nessa noite. Eu quero que você responda. Irmão, eu quero te ajudar nisso. Eu estou aqui para te ajudar nisso. A você entender como isso funciona e servir nesse lugar. Deixa para semana que vem. Senão eu vou ficar falando, eu vou pregar tudo que eu não preguei ali, eu vou pregar aqui agora, né? Feche os seus olhos, vamos orar. E responda em oração. O meu pedido para você é, irmão, responda em oração. Responda em oração nessa noite, dizendo: Senhor, eu não quero ser um crente de banco. Eu não quero ser um crente de culto sim, culto não. Eu não quero ser um crente que só vai procurando algo que lhe é bom. Eu quero ser, Deus, um sacerdote. Eu quero responder a voz. Eu quero construir um lugar. Construir um lugar. Construir um lugar na minha vida. Construir um lugar nessa casa. Construir um lugar por onde eu passar, onde a tua glória habita, onde a tua presença é real. Responda em oração, irmão. Ore nessa noite. Fale com Deus. Davi, mas eu não sinto que é para mim. Não é sobre sentir, irmão. É sobre entender e responder. Enquanto os irmãos ministram, que Deus fale um pouco mais com você. Enquanto os irmãos ministram o louvor aqui, que o Senhor traga um pouco mais ao teu coração o que Ele está falando desde o início dessa mensagem. Que o Senhor toque você, que o Senhor quebre o teu orgulho, que o Senhor quebre o teu egoísmo, de querer apenas viver uma vida cristã onde você é o centro, e se lance ao lugar de estar diante de Deus, estar diante da glória de Deus. Em nome de Jesus, ore, busque, irmão, busque.